Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a minha vida, sua vida, o meu lar, o nosso lar, a nossa igreja, a nossa nação, sobre você que está aqui presente, sobre aqueles que estão assistindo pela internet. Todos sejam bem-vindos para a honra e para a glória do nosso Deus. Que nós possamos prestar um culto de adoração ao nosso Deus com um cheiro suave e agradável. Nós louvamos a Deus porque sempre nos dá a oportunidade, nos tem dado a oportunidade de estar aqui. Muitos gostariam de estar aqui e não podem estar, mas o Senhor nos trouxe e nós estamos alegres. E lembro-me neste momento do Salmo 125 que diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que assim seja a minha vida e a sua vida. Que não venhamos nos abalar por nada que acontece na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, no estudo, na nossa nação, no mundo, porque infelizmente tudo que nós temos visto é para abalar a nossa vida, abalar a nossa estrutura, abalar a nossa fé. Mas glória a Deus, a nossa vida está alicerçada na rocha que é Cristo e nós louvamos a Deus por isso. Antes que eu me esqueça, eu já vou falar, você que está assistindo pela internet, você que vai assistir pela internet, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que possamos abençoar muitas outras vidas. Que a bênção não fique só para mim, nem só para você, nem só para a nossa família, mas que possa abençoar muitos outros. Então é necessário. Nós vamos verificar os vídeos, tem 200 visualizações, 20 curtidas, talvez às vezes nenhum compartilhamento. Nós ainda não estamos tão capacitados para ter alguém só para verificar isso. Então é necessário que todos venham curtir, pelo menos os da igreja, né? Se acostumem a curtir e compartilhar, porque assim nós abençoamos muitos outros e nós glorificamos a Deus por essa oportunidade que temos de ter as lives de muitos que estão não só no nosso estado, mas em outros estados, outras cidades, em outros países. Isso é maravilhoso. Nós glorificamos a Deus por isso. Vamos orar? Se você não orou ainda, fale com Deus, se coloque na presença de Deus. Santo Deus, nós te exaltamos e te bendizemos, nós te adoramos e nos alegramos em estar como igreja reunidos na tua presença. Esse é um privilégio santo que nós temos e nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos fortalecido, nos sustentado, renovado as nossas forças a cada manhã. E a Ti, Senhor, através das nossas vidas, dos nossos gestos, das nossas atitudes, da nossa boca, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui nesta noite, em cada vida, em cada coração. E que nós que estamos à frente do culto nesta noite, possamos ser instrumentos, cada um, para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu poder seja manifesto a começar nas nossas vidas, se estenda a vida daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão na internet assistindo, que o Senhor venha abençoar a cada um e manifestar o Teu poder para a honra e para a glória do Teu nome, que é santo, santo, santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o culto, né? Nós saudamos a todos mais uma vez. É bom termos os visitantes, é bom termos os irmãos presentes, é bom estarmos aqui. Vamos ler o texto, dois textos. Gênesis 19, 1 e 15. Versos 1 e verso 15 vai ser projetado. Vamos ler todos juntos? Tá? Os dois anjos chegaram a Sodoma e ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Os textos que nós estaremos lendo neste culto hoje falam de quando Deus enviou anjos para socorrer os seus servos. Então, os irmãos viram aqui com Ló, foi o primeiro texto. Nós teremos 3 textos, e nesses 3 textos vão mostrar
Fiquemos em pé, não aonde ficamos sentados, olhando para Cristo.
todo o poder nos céus e na terra. Não limite o poder de Deus na sua vida. A sua incredulidade vai limitar o poder de Deus na sua vida. Vai. Porque se acontecer alguma coisa, você não vai atribuir a Deus. É capaz de você falar que foi você que fez. Então, creia que para Deus nada é impossível. E glória a Deus por isso. Nós vamos ler também Daniel 10:5. Vamos lá? Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Muito bem. Outro anjo. Esse apareceu para Daniel. Então nós glorificamos a Deus. Deus é o Deus Jeová Jireh, Deus que provê. Glória a Deus por isso. Em todo o tempo nós temos visto isso. Nós temos estudado sobre o povo de Israel. Hoje o irmão Alessandro estava falando. Pensa num povo incrédulo, como muitas vezes eu e você somos. Pensa num povo murmurador, como muitas vezes eu e você somos, para a tristeza de Deus. Que não sejamos assim. Nós temos aprendido isso. Deus tem feito grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pensa, você já pensou nisso? O que Deus tem feito na sua vida? Como Deus tem te usado para abençoar as outras vidas? Você já prestou atenção? O que acontece ao teu redor, na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, a provisão de Deus, o socorro de Deus, cada segundo da sua vida, você tem prestado atenção nisso? Eu me lembrei agora, fui lá atrás, pastor Jair. Pastor Jair foi no hospital, não nem para saber contar a história direito. Mas ele foi, depois não deu certo na consulta, né? Marcou para o outro, e quando marcou para o outro, no tempo de Deus, ele descobriu alguma coisa que tinha na vista e que tinha que ser naquele momento para tratar. E Deus curou, eu creio que Deus curou. Deus permitiu que o médico passasse o remédio certo. Isso é um exemplo, irmãos. E o que Deus tem feito na sua vida? Jesus morreu por mim, por você, e nos salvou, nos livrou da morte eterna. É pouco? Para você glorificar cada segundo, respirou, agradecer. Quantas pessoas ficaram doentes aqui com Covid nessa remessa, né, pastorato? Glória a Deus, sempre o pastorato está agradecendo pela cura de mais uma. Graças a Deus, até aqui, o Senhor nos sustentou. Vamos aos avisos dessa noite, os cultos. Nós temos todas as quartas-feiras, culto de oração às 20 horas. Você que está nos assistindo pela internet está convidado a participar conosco. Todos que estão aqui estão convidados a participar conosco. É um culto muito agradável de oração, onde o pastor traz uma meditação e nós temos a oportunidade todos de orar uns pelos outros. Divide-se em grupos e nós oramos. Oramos pelos demais pedidos também. Então todos estão convidados, convocados a participar conosco. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Nós estamos tendo até o final desse mês classe única, todos juntos. Mas a partir de março divide-se a classe dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Então, você está convidado a participar. Traga sua esposa, filho, esposos, vizinhos, quem quiser, venha aprender a palavra de Deus, para não ser enganado por doutrinas que não têm parte com a palavra de Deus. Quero lembrar a todos e convidar que no próximo sábado, às 10 horas, nós teremos o bazar. E eu e a Rosa estamos dispostas a fazer bazar agora sempre. Então, orem por nós. Doação nós temos muitas. Temos que aprender a organizar de tanta doação que tem. Então, damos glórias a Deus por isso. Então, os irmãos, orem, porque tem sido bênção o bazar na nossa igreja. Nós agradecemos a Deus por isso, por essa oportunidade que Ele nos concede de trabalhar no bazar da igreja. Nós vamos, nesse momento, ouvir o solo do irmão Alessandro. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, que obra na nossa boca, que tudo o que fizermos, levantar as nossas mãos, que
venha ser para a glória do Senhor, que venha ser para alcançar vidas, que venha ser para impactar aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Essa música fala sobre isso. Eu gostaria que os irmãos meditassem e que Deus fale ao coração de cada um. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar meu rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Glória a Deus. Muitos não tinham visto ele cantando ainda, né? Prega, dá aula, canta. Olha, tá vendo? É muito talento, né? Glória a Deus. Nós
Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos colocarem de pé. O primeiro cântico que nós entoaremos é Tem piedade de mim. Nós somos culpados por tantas transgressões, tantas coisas, mas o nosso Senhor misericordioso, Ele nos concede perdão, nos concede a paz que necessitamos para servi-lo, para adorá-lo, para amá-lo acima de todas as coisas. Então, cantemos toda essa música nesse momento. Tem
o nosso Deus está vivo, o nosso Deus é o Deus que nos salvou, que nos tirou do pecado. Então vamos exaltar o nome dele dizendo que ele é santo. E aqueles que trouxeram os seus dízimos e ofertas podem trazê-lo à frente nesse cântico. Estão diante de ti, Senhor.
irmãos podem sentar. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Vamos ler Daniel 6:22, né, Carlos? Que eu leio. Assim, depois dos 50, a gente fica assim, esquecendo. Mas vamos ler mais esse texto, irmãos. E depois já vamos ler o outro, tá? Em seguida. Vamos lá? O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel falando ao rei, sendo livrado dos leões na cova dos leões. Deus enviou o anjo também. Atos 12:7, agora aqui com Pedro. Vamos lá? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Mais uma vez, vamos ler o outro? O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Muito bem. Gente, vamos continuar. Está difícil, mas eu vou chegar. Vamos lá? E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Né? Acho que agora finalizei. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, Pedro achou até que era uma visão, mas era real o que estava acontecendo. Deus tinha enviado um anjo para livrar da prisão. Neste momento nós vamos ter o período de oração. Eu chamo aqui à frente o pastor Jair e a Nascida, os dois da mesma família, né? Porque aí os microfones sem medo, aquele microfone amarelinho. E nós vamos ter esse período de oração. A Nascida vai orar pela igreja e pela nação. E o pastor Jair vai orar pelo impossível. Quando o pastor Jair orar, você pode levantar a sua mão e creia que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos estar na tua casa nesta hora, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, tem preservado, Senhor, nossas vidas, Pai. Tem nos dado sustento, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a todo momento tu estás conosco, Pai, nos abençoando. Nós queremos, Senhor, nesta hora, colocar esta igreja nas tuas mãos, Pai. Use esta igreja, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Use esta igreja para ganhar pessoas, almas para ti, Pai. Que todos os treinamentos que estão sendo feitos, Pai, seja útil, Senhor, na vida de cada irmão que está participando, Pai. Para que todos possam assumir a responsabilidade, Senhor, de falar do teu amor, Senhor, para que possamos alcançar este bairro, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor desta igreja, Senhor, para que ele tenha visão, Senhor, missionário. Nós te agradecemos porque já vemos isso nele, Pai. E que o Senhor possa estar com ele, dando, Senhor, a ele as estratégias, Pai, para que ele possa passar para a nossa igreja. E que a igreja, Senhor, abrace, Senhor, essa missão. Ajude, Senhor, que cada irmão, Senhor, assuma o compromisso, Senhor, de te servir neste lugar, Pai. Que todos nós, membros dessa igreja, possamos estar presentes em todos os momentos que formos convocados, Pai. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua casa para te adorar. Tu és o nosso Pai celestial, que nos criou para a tua glória, e nós, como teus filhos, estamos te adorando, porque tudo que fazemos aqui é para o Senhor. Nós te pedimos agora, Deus, pelas pessoas que têm uma necessidade especial, aquelas, ó Deus, que estão tristes, que têm necessidade da alegria do Senhor,
que elas recebam de Ti, Deus, essa alegria, trazida pelo Teu Espírito Santo, para que sintam realmente que o Senhor está atuando em suas vidas. Aquelas que estão com medo de vir à igreja, Deus, que o inimigo tem colocado empecilhos para fazê-las estar em casa, longe dos Teus filhos, longe da comunhão da igreja. Santo e eterno Deus, nós repreendemos toda cilada maligna, para que os Teus filhos não sejam afetados por essas ciladas que o inimigo coloca, e que haja alegria em Te servir, alegria em Te adorar, alegria em estar na Tua casa, desejo real de participar de tudo que a igreja faz, que é para o reino do Senhor. Nós Te pedimos para aquele que tem necessidades, ó Deus, de saúde, o Senhor sabe a vida de cada um, e nós entregamos nas Tuas mãos, porque o Senhor é o melhor dos médicos, o médico por excelência, e o Senhor que nos criou, sabe cada necessidade, e pode supri-la com o Teu poder. Aquelas pessoas que têm necessidade de paz, paz interior, paz no seu lar, paz para viver, paz para se relacionar, que o Senhor os cubra com a Tua mão poderosa, que eles encontrem paz, vida realmente do Teu Espírito Santo, para que elas possam desfrutar dessa paz, e desfrutando possam ser paz na vida de todos aqueles que estiverem por perto. Senhor, nós Te pedimos todas essas bênçãos, não é porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é poderoso e pode fazer, e nós cremos nisso. Cremos nisso. O Senhor pode suprir as necessidades, trazer saúde, trazer emprego para aqueles que precisam, trazer paz, trazer alegria. E nós pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós devemos sempre nos lembrar que nada é maior que Deus, que Ele tem todo o poder e Ele está no controle. Lembre-se, nós perdemos o controle, Deus não. Nós somos descontrolados, Deus não. Glória a Deus por isso. Creia e lembre-se, o pastor tem dado sempre para nós no grupo da igreja uma lista de pedidos de oração, para nós orarmos pela semana inteira. E eu lembro aqui agora que nós orarmos pela família da irmã Eliane Martinoff, a irmã Eliane, a Thaís, a Lenita, o Adriel e toda a família, os pais do pastor Clóvis. Nosso Deus recolheu o pastor Clóvis. O pastor Clóvis descansou e a família certamente está muito triste com essa igreja. Que nós nos lembremos de estar orando para que o Espírito Santo console toda a família e toda a Igreja Batista em Parque das Nações. Nós vamos cantar agora o hino 153. Depois que nós cantarmos este hino, bem lindo, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, o pastor Elton tem a palavra para apresentar o pastor pregador dessa noite, que não é estranho, é um amado irmão que nós conhecemos, mas aí após o hino o pastor Elton já tem a palavra para apresentar o pregador da noite. Alternar, que cansa, cantar com máscara, homens, mulheres.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Olha, mandei buscar a Rosa em Minas Gerais. E acabou no culto do Starbucks, está aberto de novo. Tem café. Tem café, tem chá, tem bolacha. Né, Rosa? Mandei buscar, porque não vinha. Fui na rodoviária Tietê, falei para o primeiro motorista da Contígio, ó, ela é assim, a filha é assim, viu lá em Minas, traga de volta. E eis aí, poder trazer. O Hélio agradece. Né, Hélio? Meus irmãos, convocação da Assembleia. No dia 20/2, tá bom? Após a EBD, Assembleia. E dia 18, na sexta-feira, às 20 aqui na igreja, reunião de liderança. Então, todos os relatores participam dessa reunião, tá bom? Pode vir os relatores. Vamos fazer aqui uma reunião para tratar da Assembleia e falar também sobre o PEP. A Juliana esteve aqui. E o PEP foi apresentado, nós vamos começar a tratar sobre o PEP também, tá bom? Outra coisa, em março, a Zenate falou, bem falado, que eu não avisei ela ainda, mas vou avisar todo mundo agora. Em março, volta também, a gente vai retomar os cultos pela manhã, com ceia. Então, havendo ceia em março pela manhã, a ceia do próximo mês será à noite. Então, o culto começa às 9, é meia hora de culto, 9h30 acaba o culto, 9h35 EBD, 10h35 acaba o EBD. Então vai mudar pouca coisa na estrutura que já temos hoje. Mas os cultos pela manhã retornam. Os nossos irmãos aí um pouco mais velhos também vão ficar felizes com isso. Nós temos culto pela manhã. Então vamos vir pela manhã, aqueles que puderem, à noite também, tá bom? Quero convidar aqui o pastor Edson. Ele estava aqui na porta e falei, você prega? Ele disse sim. Então você prega hoje. Brincadeira. Pastor Edson e eu temos aí criado uma amizade através do pastor Jair. Por que será? Ele nos apresentou, né, pastor? E aí nós temos criado essa amizade, estou muito feliz. Ele é o pastor da Júlia, que estava conosco ontem. Alguém nos ficava no programa do PEC, não lembra da Júlia. A que foi de Uber com o pastor Jair para casa, inclusive. Então, assim, pastor, ela me contou, ela fingiu que estava chamando o Uber para o pastor Jair levar ela embora. Aí ele levou ela. Então foi o Uber mais chique, né? Foi Uber Black. E o pastor Edson vai estar conosco hoje aqui, deixou sua igreja lá, igreja Batista da Pena, para estar conosco hoje. É uma alegria para mim, pessoalmente, ter ele aqui. E, pastor, está em casa, fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estive já pregando aqui, né, quando a igreja fez 30 anos, a convite do pastor Jair. Foi 30 anos, pastor? Acho que foi. Eu também não lembro. Mas estive pregando aqui e agradeço ao pastor Elton, né, pelo privilégio de retornar. Temos algo em comum, né? Substituir aquele grande homem de Deus. Né? Eu sempre digo, lá na minha casa, né, às vezes eu falo para minha esposa, existem pessoas que se nós conhecêssemos antes, a nossa jornada, a nossa caminhada seria mais fácil. Né? Eu não tive o privilégio de ter um pastor como o pastor Jair. Não tive esse privilégio, mas se tivesse, certamente, né, minha trajetória seria bem melhor, bem mais fácil do que foi. Né? Obrigado, irmão. Pastor Jair é meu mentor, irmãos, também, né? É a pessoa a qual, quando tem algumas dúvidas, né, quando tem algumas dificuldades, como é bom a gente ter alguém para nos mentorear. Mês que vem, eu faço 10 anos em vida plena. Né? Em outubro, faço 11 anos de ministério. Então, vocês serão convidados. Né? Agora, em julho, nós vamos
sei lá, até galeria nós teremos na nossa igreja, né? Vou estar comemorando meus 10 anos em vida plena, que é 4 de março, né? E 11 anos de ministério. Quem será o preletor? Ele mesmo. Ele mesmo. Tá bom? Então, trago aqui a saudação da Igreja Batista Vida Plena. Tá bom? Minha família é muito envolvida na igreja. Esse ano eu ganhei 2 bênçãos, não sei se assim eu posso dizer. Nunca tivemos cachorro, agora a família tem um cachorro, né? E eu também tenho um genro agora, né? Então, um genro e um cachorro, aí vamos ver qual é o melhor. Tá bom? Tá bom assim? Pois bem, vamos, meus irmãos, à palavra do Senhor. Eu convido vocês nesse momento abrirem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao 11. Bom? Atos dos Apóstolos, alguns gostam de chamar de Atos do Espírito Santo, mas é Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 11. O tema da mensagem desta noite, qual nós iremos desenvolver, será o que Jesus espera de nós. Você já parou para perceber algo? Sempre nós esperamos algo de Deus. Sempre nós queremos algo de Deus. Mas o que será que Jesus espera de nós? Olha o que diz o texto, Atos capítulo 3, de 1 a 11, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. 12. Vendo isso, Pedro disse aos israelitas: porque isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós, desde que adentramos aqui, ó Pai, nós já sentimos a Tua presença. Através de cada olhar, através de cada cântico, ó Pai,
E agora, Senhor, no transcorrer da Tua palavra, que eu possa ser um instrumento do Senhor para falar no coração do Teu Filho e da Tua Filha, Pai. Que nós, ó Pai, não possamos sair daqui da mesma forma que adentramos. Que possamos descer essas escadas, avivados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu também me esqueci de falar, meus irmãos, trago também a saudação da nossa Abansul, né, que é aqui da nossa região, nossas 34 igrejas, e também para o pastor Elton, pastor Jair, a nossa subseção da Ordem dos Pastores, que há 10 anos também estou na diretoria, culpa do pastor Jair também. O que Jesus espera de nós? Os irmãos podem perceber que nós esperamos muito de Deus. Entra ano, sai ano, e há verdadeiramente uma abissal vontade de nós querermos sempre de Deus. Somos muito exigentes neste quesito. Queremos muito de Deus. E às vezes eu fico me perguntando o que Ele espera de nós. O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera da igreja? E às vezes nós ficamos aí confortados, achando que podemos esperar de Deus e que Deus não espera nada de nós. E isso, meus irmãos, não é verdade. Deus espera muito de nós. A igreja primitiva estava no ápice do seu trabalhar. Os apóstolos estavam no ápice das suas vidas aqui espiritual. Deus estava agindo na vida dos apóstolos, Deus estava agindo na vida daquela igreja. Só que Deus esperava daqueles homens, Deus esperava daquelas mulheres, Deus esperava daquela igreja algo mais. Então nós vemos, meus irmãos, que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, porque era a hora da oração. Na nossa igreja, eu dou muita ênfase, mais ênfase no culto de oração do que propriamente no culto de domingo. Na época do pastor Jair já era assim. Nossos cultos de oração na quarta-feira é 40 pessoas, já chegou 50 pessoas nos nossos cultos ali, né? E nós damos muita ênfase, meus irmãos, na oração, porque é imprescindível que nós, como cristãos, nós devemos orar. Como pastor, às vezes eu digo que eu não me conformo, meus irmãos, nós sabemos, é claro, que existem pessoas que moram longe da igreja, nós sabemos que tem pessoas que trabalham, sabemos que tem pessoas que têm seus afazeres, mas a não ser isso, o que você está fazendo na sua casa, na quarta-feira, na hora de nós estarmos juntos, orando ao Senhor. Então nós vemos que era de costume que os apóstolos tinham que todos os dias, às 3 horas da tarde, o que eles estavam fazendo? O que eles iam fazer? Eles iam orar. Eu sou muito devagar no que tange as redes sociais. É só o básico mesmo. Mas eu costumo dar uma olhadinha o que as ovelhas estão dizendo, o que as ovelhas estão fazendo, né? E um dia desse, meus irmãos, eu abro lá, né, no status de uma ovelha ausente, né, na igreja, ainda mais agora na pandemia, e ela colocou lá para todo mundo ver que ela não precisava ir à igreja para ser cristã. E eu, com muito carinho,
liguei para ela e falei: irmã, por favor, apague isso. Isso é a maior mentira que o diabo coloca nos corações de alguns pseudos. Nós sabemos, vemos, né? Temos aí testemunhado quantas pessoas têm morrido, mas parece que o Covid foi criado na igreja. Porque as pessoas vão para a faculdade, elas vão para a escola, elas vão para o serviço, elas frequentam festas, mas na igreja elas não querem ver isso. Como é importante nós estarmos aqui. Como é importante essa coinonia, como é importante essa comunhão, e Deus espera isso de nós. É claro que eu não sou ignorante ao ponto de dizer que nós temos sim pessoas aí da classe de risco. Eu estava em frente à igreja e alguém aí, né, dessa classe de risco, disse assim para mim: pastor, eu não tenho vindo à igreja. O irmão mesmo já disse, falou aí da classe de risco, né? Eu não tenho vindo à igreja, eu ouvindo, tal, muito bem, tá bom? Eu falei: onde você está indo agora, irmão? Estou indo na feira. Estou indo na feira. Como é importante, meus irmãos, nós orarmos. Como é importante nós estarmos juntos. É o que Jesus, é o que Deus espera de nós. Que nós possamos a cada dia ter esta ligação, que nós possamos estar ligados em espírito e em oração. Deus ainda continua agindo através da oração. E que nós, como servos de Deus, possamos cada dia estarmos engajados em oração, orando uns pelos outros. E nós vemos então que tanto Pedro como João, eles tinham o costume de todos os dias, às 3 horas da tarde, eles tinham ali um horário marcado. Buscar ao Senhor, orar ao Senhor. Como é importante, meus irmãos, nós temos esse momento de estarmos juntos, orando, louvando ao Senhor. E ali todos os dias que eles subiam ao templo, havia ali um homem aleijado. A Porta Formosa é uma das portas principais ali do templo, e aquele homem era colocado ali propositalmente. Para quê? Para que ele pudesse então ter o seu sustento. E todas as vezes que eles subiam ali, eles olhavam ele olhava para aqueles homens, também os apóstolos ali olhavam também para aquele homem, até um dia que aqueles homens, tomados pelo Espírito Santo de Deus, eles resolveram naquele momento dar algo importantíssimo para aquele. Talvez, meus irmãos, aquele homem ali esperava uma boa oferta, talvez ele esperava um bom dinheiro, mas a grande realidade é que o servo de Deus tem para dar para alguém é muito mais do que um dinheiro. Às vezes, quando eu dou esmola para alguém, eu sempre digo para essa pessoa: olha, esse dinheiro vai acabar, mas eu tenho algo para você que é muito mais do que esse dinheiro. E foi justamente isso que aconteceu na vida daquele homem. Olha a chance que nós temos de sermos melhores cristãos. Quem era Pedro? Quem era João? Homens simples. Pedro até é chamado como homem rude. Mas quando alguém, ele é tocado, ele é chamado, quando alguém busca de fato ser alguém cheio do Espírito Santo, a vida deste é muito boa. Meus irmãos, nas minhas orações,
eu sempre pedi para Deus, antes mesmo de ser pastor, eu sempre pedi para Deus ser um homem cheio do Espírito Santo. Você nunca vai ver um homem cheio do Espírito Santo ser visitado na sua casa pelo pastor para ele vir para a igreja. Ele não vai precisar disso. Um homem cheio do Espírito Santo, ele jamais vai viver aí cambaleando espiritualmente. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele tem para dar e não receber. Ah, se nós, como servos de Deus, buscássemos ser cheios do Espírito Santo. E nós vemos agora a mudança de Pedro e de João, por ser agora o servo do Senhor, do Deus Altíssimo, cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz então, versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhem para nós. Eu gosto muito de um autor do livro, Seja o Líder que Todos Querem Ter. Ele é perito em liderança, John Maxwell. E certa vez eu tive o privilégio de ouvir uma palestra dele na Pompeia. Eu me lembro que na época a igreja investiu, no pastor e na minha vida, para nós ouvirmos a palestra de John Maxwell. Meus irmãos, deveria ter por baixo 5.000, 6.000 pessoas, líderes ali, ouvindo John Maxwell, que é perito em liderança. Ele já foi conselheiro de alguns presidentes ali nos Estados Unidos. E de toda a palestra que eu ouvi naquele dia, de tudo que foi dito naquele dia, uma coisa eu guardei. John Maxwell ali, sendo traduzido, ele disse o seguinte: que todos nós líderes, todos nós pais, mães, seja lá quem for, pastor, líder, todos nós queremos muitas vezes, não generalizando, que os nossos liderados sejam igual a nós. Muitas vezes nós temos, esse negócio, querer muitas vezes que os nossos liderados pensam, da mesma forma que nós pensamos, tenham as atitudes muitas vezes que nós temos. E eu me lembro que ele fez a seguinte pergunta: você é digno de ser imitado? Você é digno de ser imitado? Nós temos, meus irmãos, aqui Pedro dizendo para ele nesse momento: olhe para nós. Eu não comungo dessa frase que às vezes as pessoas usam, dizendo assim: olha, não olhem para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E às vezes, meus irmãos, aparenta que quando eu digo assim, não olhe para mim, olhe para Jesus, é porque eu, a qualquer momento, eu vou pisar na bola, vou cair, vou errar. Então só olhe para Jesus. Eu não acredito que deve ser assim. Eu acredito que o mundo deve olhar para nós. Eu acredito que a igreja deve olhar para o seu pastor. O seu pastor deve olhar para os irmãos. E é assim que nós devemos ser. E naquele momento, então, nós vemos que Pedro disse: olha para nós, olhe para nós. Ele poderia dizer: olha para o chão, olha para lá. Não, olhe para nós. E a Bíblia diz no versículo 4 aqui que ele fica então os olhos em Pedro e João. E Pedro aqui não foi egoísta, poderia falar para ele: olha para mim, Ele diz: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber o quê? Dinheiro, esperando receber moeda, esperando receber alguma coisa. Mas disse Pedro: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, se nessa noite alguém aqui está olhando para o médico, está olhando para os exames, se tem alguém aqui nessa noite que
está olhando para a sua conta bancária que está negativa, está olhando para a sua firma que está cortando ali as pessoas. Se tem alguém olhando, seja lá para que for, olhe para Jesus. Olhe para Ele. É para Ele que nós devemos olhar. E por muitas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Olhe para Jesus. É claro, meus irmãos, que naquele momento, Pedro e João disse, olhe para nós. Mas quem estava atuando naquele momento, quem estava ali naquele momento, era o próprio Deus para executar a cura. Tempo difícil nós estamos vivendo. Eu nunca vi um tempo assim na minha vida. Mas esse tempo também tem me ensinado a viver tão perto do Senhor, tão perto de Deus. Tem me exercitado a ter uma intimidade tão grande com o Senhor. A nossa vitória não está naquilo que nós estamos vendo. E às vezes nós estamos olhando o que nós temos no banco, as propriedades, olhamos para isso, olhamos para aquilo. Mas a nossa vitória justamente está naquilo que nós não vemos. E a nossa vitória está guardada no Senhor. Nele está guardada a nossa vitória. E eu fico me perguntando então, quando aquele homem, ele ouve então ali as palavras de Pedro e João dizendo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. O que ele estava dando para aquele homem? Automaticamente ele estava dando o próprio Jesus, depois a pessoa do Espírito Santo, mas era isso que ele estava dando. Quer riqueza maior do que isso? Se ele estivesse naquele momento, se naquele momento fosse dado para ele uma bela quantia em dinheiro, certamente ele trocaria por andar, por ter a sua vida novamente. Ele não imaginava que ele iria ganhar novamente as forças para as suas pernas. Muito mais do que isso, mudança radical da sua vida, que somente o Evangelho pode fazer. Às vezes a gente escuta aquela frase, né? Que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Um dia desse eu vi num carro assim. Dinheiro não traz felicidade. De forma nenhuma. Dá o seu para mim e seja feliz. Mas é verdade, meus irmãos. Dinheiro não traz felicidade quando nós temos Jesus. Dinheiro não é capaz de suplantar certas coisas. Muitas vezes a nossa preocupação é com coisas que nós vemos, coisas que nós estamos olhando, e às vezes nós ficamos olhando certas coisas e perdemos muitas vezes o rumo da vida quando nós olhamos para certas coisas. O apóstolo Paulo certa vez disse para o jovem pastor Timóteo, ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por esta razão, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, como servos de Deus, nós não podemos deixar que tais sentimentos possam vir tomar conta das nossas vidas, porque não foi esse o sentimento que Deus colocou nos nossos corações. Nós oramos para o enfermo, nós devemos orar, meus irmãos, para que ele seja curado. E devemos ter essa fé. Contudo, segundo a vontade do Senhor, sim, mas nós devemos orar com fé, para que as coisas então venham a acontecer de fato. Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que
for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O pastor Jairo é psicólogo e vocês sabem que muitas vezes o que atrapalha as nossas vidas é justamente que nós pensamos, e aqui eu vejo que o apóstolo Paulo está aplicando a psicologia dele aqui, né? O que mais tira a nossa paz são as coisas que não aconteceram ainda. O que tira a nossa alegria, o que tira a nossa paz, são as coisas fictícias, não as coisas concretas. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos colocar a nossa fé, depositar a nossa fé em algo que seja palpável, algo que nós podemos pegar, algo que de fato é concreto. É nisso que nós devemos colocar a nossa fé. E nós vemos então a transformação ali de Pedro e João. Meus irmãos, há quem se prenda nesse momento no texto, né, do homem ser curado. O que me prende nesse texto é a vida que João e Pedro têm agora diante daquela sociedade. Porque até então eles eram meros espectadores, até então eles andavam com Jesus. Mas agora chegou o momento que eles deveriam agir, deveriam fazer tudo aquilo que o mestre tinha ensinado. Outra coisa também que eu tenho ensinado a nossa igreja, tenho dito para a nossa igreja. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, ele diz que a oração de um justo pode muito resolver. Então você crê, se nós orarmos aqui, o Senhor vai agir? E muitas vezes, meus irmãos, o que nós fazemos? Para a igreja do Senhor, quem é o justo? Eu preciso pedir oração para o pastor. Eu preciso pedir para aquele diácono, aquele irmão é muito consagrado, eu preciso pedir oração, o pastor precisa orar por mim, pastor não pode ir embora sem antes orar por mim. Sabe quem é o justo? Sou eu. O justo é você. Nós somos justificados através de Jesus. Então, esse é o justo. O justo é aquela irmã que limpa lá a igreja, é aquele irmão do sol, é aquela pessoa mais simples da igreja. Ele é o justo, porque ele foi justificado por quem? Ele foi justificado por Jesus. Então nós somos justos e justificados por Jesus. Foi Ele que nos justificou. Então, meus irmãos, nós vemos nesta noite o que de fato Jesus espera de nós. O que Deus espera de nós. Nós sejamos fortes, destemidos, que sejamos, antes de mais nada, crentes no Senhor Jesus. Que a comunidade que nós vivemos, seja ali na nossa rua, seja na faculdade, seja na escola, seja lá onde for, que as pessoas possam olhar para você e que elas possam testemunhar que você é filho do Deus Altíssimo. E que as suas orações possam ser ouvidas pelo Senhor, porque um dia você foi justificado por Cristo. É dessa forma que nós devemos viver. E Deus estava falando com a minha esposa que ela não estava vendo esperança numa determinada situação. Eu disse para ela que a esperança que nós vemos não é esperança. A esperança que nós cremos, essa daí a gente não consegue. Ainda que muitas vezes o mar está fechado, é o Senhor que abre o mar. Ainda que nós olhemos uma porta fechada, é o Senhor que abre.
escrito lá nos filmes, né? Eu andava ali na Avenida Industrial lá e dava as placas, precisa disso, precisa daquilo outro. Né? E às vezes eu ia procurar emprego com os amigos meus, e eles diziam assim, mas olha a fila, tem gente aí muito mais preparada do que a gente. Né? E na minha mente, no meu coração, já dizia o seguinte, mas eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. É claro que nós devemos nos preparar, sim, mas somos servos do Senhor. Somos diferentes. Nós temos fé no Senhor Jesus. E se for da vontade dele, pode ter certeza, pode ter quanto eles estiverem na frente. Se for da vontade do Senhor, ele rompe barreiras. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos ser. Muitas vezes, meus irmãos, nós brincamos de ser cristãos. Enquanto é com os outros, enquanto é com as pessoas, né, a gente consegue aí se lidar. Mas quando é com a gente mesmo, a coisa fica mais difícil. Então há momentos nas nossas vidas que nós devemos colocar a nossa fé em prática. E nesta noite, o Senhor nos mostra através da sua palavra que a nossa fé não deve ser algo apenas de guardar conosco, mas de mostrar às pessoas. Não há nada mais importante do que ter esperança. Não há nada tão maravilhoso como ter esperança. Eu ia falar agora, né, que verde é a cor da esperança, aí ia falar também do Palmeiras, mas deixa essa parte para lá. Né? Mas a grande realidade é que a nossa esperança não está naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que o Senhor coloca dentro dos nossos corações. Que nesta noite você possa ter esta fé, que você possa ser avivado por esta fé. Que você possa nessa noite buscar no Senhor. Senhor, renova a minha fé. Senhor, me faz de novo. Eu preciso crer nas tuas promessas. Eu tenho que crer nas tuas palavras. Como é importante, meus irmãos, quando nós temos essa certeza que a gente fala e que Deus ouve. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. E ele diz, acho que no 55, versículo 8, ele diz: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos os teus caminhos, ó Israel. Então os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Pode ter certeza que os planos do Senhor para as nossas vidas são melhores. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. E que o Senhor possa esperar dos irmãos coisas boas. O Senhor possa esperar dos irmãos, de fato, melhores servos e servas do Senhor. E quando quarta-feira dá lá para as 20 para as 8, 10 para as 8, que você possa ter o despertar do Senhor e falar: eu vou para a igreja. Eu preciso orar. Tendo a certeza que lá vai ter um justo. E o meu pedido, a minha oração vai ser ouvida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado. Graças a Deus por sua bendita palavra. Muito linda, sim. Esse texto de Atos que foi lido, né? Onde os apóstolos dizem: olha para nós. Que realmente o mundo olhe para nós e encontre vida de testemunho e enxergue Jesus em nós. Que seja assim. Usando aí também as palavras que o irmão Alessandro cantou: quero te servir, quero te obedecer. Que seja assim. E que a gente olhe para Jesus, né? Olhar para Jesus
parte, ele é a luz. Nós vamos cantar Brilho Celeste. Vamos ajudar a Eliezer. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz. A segunda estrofe diz: sombras em volta, nuvem lá em cima, não vão ocultar o Salvador. Ele é a luz que nunca, ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Vamos cantar Brilho Celeste? Eu quero 4 e meia. Eu vou fazer mais um desafio, já fiz isso com o Elton, vou fazer de novo. Elton, nos ajude aqui, a gente vai cantar. Vamos ficar de pé? Nesse ritmo, tá? Agradecemos a Eva da BBS, a Laís, né? A gente tem que alternar para acompanhar todos os filhos. Agradecemos a vida do Levi, que não substituiu o Carlos, que está firme, sempre trabalhando, mas hoje deu um probleminha. A gente agradece os irmãos que têm servido a igreja. A Lídia, esquecemos de apresentar, a Lídia, minha sobrinha, também nos ajudou bastante. Então, sirvam, vamos servir dentro e fora do templo, para a glória de Deus. Nunca deixar
abençoe, pastor. Eu digo para os irmãos aqui que você não pode dormir hoje sem refletir nessa mensagem. Mas, pastor, não dá para dormir em paz depois do culto? A mensagem tem duas ações. Ela acalma o atribulado e desperta o cansado. Então, não dá para dormir sem pensar nisso. Do que nós lemos, ouvimos da parte do pastor e também da Zenate, que trouxe que os anjos estão cuidando de nós o tempo todo. O tempo todo. Pastor, vem aqui encerrar o culto. Acabando aqui o culto, meus irmãos, você, como diz no sul, pega aqui a primeira direita, tem o café. Como diria o carioca, ele não está aqui hoje, mas tem um carioca falso ali que é o Sérgio, pega o contrário da esquerda, vamos dizer o esquerda, e vai para o café. Tá bom? Passa um momento de comunhão. Nós passamos por um período muito ruim aqui, muita gente ficou gripada, teve gente que pegou Covid, teve os que pegaram Covid, mas não foram fazer exame, mas foi Covid também. Não vou citar nomes, mas talvez esteja olhando para um deles. Mas pegou. Ficou convidado. Infelizmente, mas está aqui, ó, firme e forte. E agora nós temos ainda, meus irmãos, vamos orar pela irmã Iris, que também não está muito bem de gripe, a Karen e o Enzo, e a Raquel e o Henrique. Tá bom? E o Arthurzinho. Lembre-se deles também, eu coloquei alguns pedidos no grupo, mas lembre-se também de orar por esses irmãos, tá bom? Acabando aqui a oração do pastor, final do pós-boot, o pastor e eu estaremos aqui cumprimentando todo mundo e temos um momento de comunhão lá embaixo, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, que momentos, ó Deus, preciosos são esses, quando nós estamos na Tua presença, Pai querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos, ó Pai, estar aqui louvando, bendizendo o Teu santo nome. Nós te pedimos por esses irmãos, ó Pai, que estão enfermos, que o Senhor possa estar visitando neste momento, ó Pai querido. Que a Tua paz venha inundar estes corações, ó Deus. Senhor, eu também te peço por esta igreja, Pai querido, que essa igreja cada dia possa crescer em espírito e em verdade, Pai. Senhor, que a cada dia nós possamos ver a Tua presença, o Teu agir nesta igreja, Pai querido. Abençoe, ó Deus, o pastor desta igreja, Pai querido. Abençoe, ó Deus, os diáconos dessa igreja, a diretoria desta igreja, Pai, os planos e projetos desta igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. E o povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe os irmãos, coração silencioso.